falei, agora vai. Não foi de novo. Mas enfim, gente, outra questão que a gente quer falar um pouquinho também é sobre essa parte, Thaís, sobre o erótico. Como que foi pra sua família aceitar? Por que você escolheu escrever o erótico? Se você teve vergonha? Porque eu conheço muita autora que escreve o erótico e coloca pseudônimo. Exato. Tem muita autora que coloca pseudônimo por vergonha, por medo do que a família vai achar, do que, enfim, né, trabalho. Por exemplo, tem uma autora que eu conheço, que ela vai nos eventos de máscara, pra ninguém saber que é ela, família, pessoas do trabalho. Né? E pra você, Thaís, como foi? Olha, no começo eu decidi escrever porque eu gostava. Então, eu comecei a ler putaria. Eu comecei a ler Hot, foi 50 tons de cinza, já comecei assim. Eu também, minha irmã, Hot. só que assim, eu fiquei primeiro empolgada. Hot foi 50 tons de cinza. Eu fiquei empolgada, mas tipo assim, não foi aquele uou. Só que aí eu comecei a ler outros livros que tinham Hot, e aí em 50 tons de cinza não é o central, mas nos outros livros que eu li, o foco era o desejo da mulher, era ela se satisfazer, era representar ela. Os protagonistas sempre pensavam na mulher, no desejo delas, e isso acabou me conquistando, porque a mulher é o centro, não é o homem. E aí eu sou uma pessoa que vivi 2 anos, eu vou deixar pra depois porque é uma coisa, mas enfim, eu vivi 2 anos num relacionamento que eu não era o centro. Então, quando eu comecei a ler sobre mulheres que eram o centro, eu acabei me apaixonando. E aí, quando eu decidi escrever romance, eu quis escrever um romance erótico, porque eu acho que é importante a gente colocar a mulher como centro do sexo, de tudo. Porque quantas mulheres não estão insatisfeitas no relacionamento porque elas não são o foco? Tá lá só por obrigação. As mulheres não sabem nem o que é um orgasmo. Exatamente. E aí eu comecei, e quando eu comecei, eu não tive vergonha de cara. Não tive porque eu gostava. Só que depois que eu publiquei, aí eu não vi. Porque eu acho que a realidade vai ser tipo, meu Deus, Thaís, o que você escreveu? Mas eu ficava naquela. Tinha um momento que eu empolgava, tipo, um leitor mandava mensagem, eu vi essa cena de Hot, eu adorei. Aí eu ficava empolgada. E aí aparecia aqueles comentários, esse tipo de comentário de que livro de Hot não é livro, que é só putaria, e aí dava um desânimo. A minha família, até hoje, nunca sonha. Tipo assim, é como se ninguém comenta nada. Mas... Não, a gente pulou essa cena. Mas assim, teve um momento que me deu um pouco de constrangimento, ao mesmo tempo que me deu revolta, que foi quando meu esposo está vendendo meu livro pra todo mundo no trabalho. Até os motoristas, compra, dá pra sua mulher e tal. E aí as mulheres começaram a ler, começaram a gostar, e elas começaram a comentar com os maridos, olha, acontece isso, isso e isso. E aí eles começaram a zoar meu esposo. Ah, mas a sua mulher escreve esse tipo de coisa? Meu Deus do céu, o livro da mulher... Aí começou a falar um pro outro, o livro da mulher dele é só putaria. E aí começou o julgamento. E o Gabriel nunca tinha falado nada. Ele chegou em casa e falou assim, Thaís, que putaria é essa que você tá escrevendo no Ele não leu o seu esposo? Não leu, gente. E eu falei, ué, normal. Ele agora os meus amigos estão me zoando. Eu falei, eles estão te zoando porque eles não me entendem. Eles queriam dar as mulheres deles legal. E aí, a zoeira durou por um tempinho. Hoje em dia ninguém comenta mais. O meu esposo tinha ficado meio constrangido, agora vem com o papo de que, vamos colocar em prática, deixa eu te dar ideia para os seus livros. Então, comigo e com ele é de boa, mas teve esse constrangimento em questão de outros homens mesmo. E ele me independe que no meio literário em si entra algumas amizades. Essa semana uma amiga minha chegou, ela é cristã. E ela chegou em mim e falou assim, nossa, eu sou tão jogada por ser sua amiga porque você escreve Hot. É uma coisa tão sem noção, né? Nossa, e é isso, me deixou putaça, fiquei muito puta com isso, porque, gente, é Hot, ok, ela não lê, mas isso não define quem eu sou. Exatamente. Mas as pessoas no meio ainda veem muito disso. Escreve Hot, não tem cérebro, só escreve putaria, não tem desenvolvimento. A história não é assim, os nossos livros têm desenvolvimento. Sim. E todos os que eu escrevo Hot é assim, é a mulher como centro, é o desejo da mulher como centro, que é muita coisa que não tem. Tem uma história passando por trás. Tem uma Não história é por trás, nunca é simplesmente- tipo sexo do nada. Tem um momento por trás disso. Exatamente.